Agora eu queria voltar alguns anos no tempo, antes da gente retomar a discussão de temas atuais da política. Vou te fazer uma pergunta que eu também fiz ao Renan Santos, presidente do seu partido Missão, quando ele esteve aqui. O processo histórico que gesta o Movimento Brasil Livre, ele começa ali em 2013, com a mobilização da classe média em protestos contra um sistema que era entendido como corrupto, ineficaz. Depois você tem as operações contra a corrupção, o impeachment da então presidente Dilma Rousseff e a popularização do pensamento conservador. Alguns anos depois, no ano em que nós estamos, 2026, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é um político distante desse espírito do tempo, dessas transformações que ocorreram. O senhor avalia que esse processo histórico se rompeu em algum momento e por quê? Se rompeu no governo de Jair Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele indevidamente tomou os créditos pelo impeachment. Todo o processo histórico do impeachment levaria a uma liderança de direita, né, antissistema, né, fora do desenho PSDB-PT, para ascender ao poder e para matar essa polarização entre PSDB e PT. E o PT estava absolutamente destruído, e era para ele ter permanecido destruído se não fosse Bolsonaro reviver, né? Bolsonaro primeiro. Isso os próprios ministros e os próprios senadores e deputados bolsonaristas falam, né? Muito poucos publicamente, mas todos nos bastidores, né? Que o Bolsonaro perdeu para ele mesmo, né? Não tem uma maioria de eleitores lulistas para levar o Lula ao poder. O Bolsonaro, ele perdeu apoio dentro do próprio, digamos assim, reduto eleitoral da direita no centro-oeste e no sudeste, né? Bolsonaro não perdeu porque o Lula ganhou de lavada no Nordeste. O PT sempre ganha no Nordeste. Uhum. A diferença de votos estava no estado de São Paulo. Sim. No estado de São Paulo, o Jair Bolsonaro teve milhões de votos a menos. Por quê? Porque ele traiu as suas próprias promessas de campanha de sustentar o enfrentamento à corrupção. Porque se ele tivesse, assim, o primeiro ponto que a gente sempre fala, fica até cansativo de tanto que a gente bate nisso, mas é tão importante que não dá para não falar. A nomeação de um petista para a Procuradoria-Geral da República, que acabou não só com a Lava Jato, ele acabou com todas as operações contra a corrupção no país. Ele proibiu o modelo de força-tarefa da Lava Jato. Nomeação do Bolsonaro. Tinha milhares de outros quadros do Ministério Público para ele nomear, que não fossem garantistas, que não fossem amigos íntimos de José Dirceu, que não fossem acabar com a Lava Jato. Cássio Nunes para o Supremo, tinha milhares de juristas qualificados, conservadores. Eu me lembro até na época que se ventilou o nome do Ives Gandra, alguém muito mais alinhado com a pauta da direita do que... O Cássio Nunes, ele é digamos assim, um ministro do Centrão, né? Ele não tem... Primeiro que ele não tem uma jurisprudência, uma atuação jurídica que o elevasse ao cargo de ministro supremo, ainda mais um alinhamento com a necessidade da direita de colocar um freio em abusos do Supremo naquela época cometidos contra o direito do parlamento de legislar, mas também, em algumas ocasiões, em relação ao executivo, né? E ele, no final das contas, acaba sendo refém de uma situação que ele próprio criou, né? O monstro do Supremo que a gente vê hoje, com superpoderes e com abusos muito maiores, vem do Bolsonaro. Porque se ele tivesse feito indicações diferentes para o Supremo, se ele tivesse indicado um PGR diferente, se ele não tivesse feito acordo com o Toffoli para suspender o processo do Flávio Bolsonaro, acordo com o Gilmar Mendes para suspender o processo do Flávio Bolsonaro, em troca dele ter vetado o fim das decisões monocráticas que a gente aprovou ainda em 2019, salvo engano, no Congresso Nacional, tudo isso que a gente está vendo hoje não estaria acontecendo. Vários abusos ocorrem por decisões monocráticas e tudo isso matou o espírito. As pessoas que estavam motivadas, que queriam fazer uma verdadeira revolução nesse país e matar de vez a antiga classe política que dominou o nosso país desde a redemocratização, essas pessoas ficaram desanimadas porque falaram, pô, todo o nosso esforço foi para isso? Foi para esse governo? Foi para esse presidente que pegou a nossa esperança e jogou no lixo? Então, na minha avaliação, o Lula hoje é presidente em razão do governo Bolsonaro, da figura do Bolsonaro ter sequestrado a agenda de enfrentamento à corrupção. E nós temos um contexto agora, deputado, em que há o caso Master, né? A própria CPMI do INSS tem investigações relacionadas a isso, o escândalo do INSS, efetivamente. E esses dois escândalos simultâneos, eles revelam uma teia ampla de relações ali que vão do Congresso ao STF, como o senhor mesmo mencionou na primeira resposta. Por que agora o senhor avalia, deputado, que não se reproduz
um mesmo contexto de mobilização popular, de uma mobilização popular mais ampla, como houve no período Lava Jato, impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, no contexto atual? Eu acho que primeiro porque as pessoas estão desesperançosas, né? As pessoas estão decepcionadas de ter gasto tanta energia na época do impeachment para terminar no governo Bolsonaro e o governo Bolsonaro decepcionar, que isso faz com que muitas pessoas não acreditem que se mobilizar dá certo, resulta em alguma coisa. E resulta, né? A gente está, de fato, numa perspectiva muito desanimadora hoje e no governo Lula de uma maneira geral, na perspectiva da direita, mas não existe nenhuma realidade que não mude, não existe nenhum poder que seja perpétuo, né? E as realidades sempre mudaram, ou historicamente mudaram em regra, no mundo com grandes mobilizações populares, né? Mas as pessoas estão com uma percepção errada de que se mobilizar não adianta em nada, estão desesperançosas. Mas obviamente que eu entendo esse sentimento, porque é frustrante de fato, né? Outro ponto, acho que tem pessoas com medo, né? Com medo de retaliações do Supremo Tribunal Federal, de responder a processos, de perseguições. Algumas pessoas já responderam, até mesmo integrantes do Movimento Brasil Livre, como a Amanda Vettorazzo, já tiveram que depor na Polícia Federal por falar que o presidente Lula é ladrão, né? O que é digamos assim, a esculhambação de políticos, especialmente do presidente da República, sempre foi, digamos assim, um direito garantido de todas as pessoas. Assim, quantas pessoas não xingam diariamente o Lula ou o Bolsonaro, né? E isso é do jogo, mas de repente isso passou a ser alvo de perseguição e as pessoas também têm receio de ir pra rua. E um terceiro elemento é que, diferente da Operação Lava Jato, que dava prisão e busca e apreensão toda semana, não existe esse mesmo ritmo de geração de fatos com o Banco Master nem com o INSS. Perfeito. Deputado, eu queria aproveitar que o senhor mencionou essa questão do favoritismo do governador Tarcísio, levantar uma questão com relação à segurança pública, né? O senhor, assim como colegas de partido, tem um discurso bastante duro de enfrentamento ao crime organizado. E nós tivemos, nos últimos meses, enfim, até olhando mais geral, né, para o mandato do Tarcísio, que já está em seu último ano, as principais ações de combate ao primeiro comando da capital no Estado, ao menos as de maior destaque, elas tiveram uma participação muito grande federal, né? Tanto Polícia Federal quanto a Receita Federal, nesses modelos de asfixia financeira das facções. Enquanto isso, nós tivemos 2 casos muito emblemáticos no Estado, que foram as mortes do Vinícius Gritzbach e depois do delegado Rui Ferraz Fontes, que foram, assim, de certa maneira, omissões do próprio Estado, né? E aí eu me refiro não ao Estado, poder no geral, mas governo estadual, né? Polícia Civil, Polícia Militar, com relação à falta de mecanismos de proteção nesse sentido. E aí que tem uma relação com o combate ao crime organizado. Então eu queria ouvir um pouco do senhor, assim, embora a discussão de necessidade de combate ao crime organizado, ela muitas vezes se concentre nas críticas às ações federais, governo federal, o que falta no governo do estado, em São Paulo, onde é o berço do primeiro comando da capital, embora as atividades estejam espalhadas, sejam até transnacionais, para endurecer o combate ao crime organizado? O primeiro ponto que eu preciso colocar é o seguinte: é evidente que a gestão do governo federal é um fracasso, né, no combate ao crime organizado, especialmente os faccionados, as grandes facções do país. Não à toa, pela primeira vez, a gente teve uma fuga na história do país de um presídio federal, né? E a desculpa, eu nunca me canso de falar isso, a desculpa do ministro Lewandowski é de que era carnaval e o pessoal estava relaxado, fecha aspas. Então, assim, é uma desculpa absurda. E outro ponto, né? Não há como você fazer o enfrentamento ao crime organizado só com as forças estaduais, né? Isso aí e não é nenhuma benevolência do governo federal, né, você utilizar a Receita Federal ou a Polícia Federal nos estados. Aliás, nem deve haver intervenção ou interferência do governo federal em atividades. Olha, se eu sou um promotor de justiça aqui no estado, e eu digo, olha, Receita, para fazer o enfrentamento dessa facção, eu preciso da sua ajuda aqui para uma quebra, né? Polícia Federal, para desarticular essa operação aqui, eu vou precisar da sua ajuda. Isso, num sistema saudável, eventualmente nem passaria pelo governo federal, seria as instituições conversando. Só o fato da gente discutir aqui, e você me colocou a sua pergunta, porque isso acontece na realidade, de ter que precisar de vontade política do governo federal para ter parceria da Receita com a Polícia Federal, já tá errado, né? Agora, que o Tarcísio decepcionou muito
na segurança pública, eu não tenho a menor dúvida, tá? Porque, primeiro ponto, o Tarcísio prometeu, né? E a gestão da fazenda do Tarcísio não liberou os reajustes prometidos para o Estado de São Paulo, né? E hoje, até me posicionei contra, né? Essa semana, a gente até votou aumento de salário de até 95% para a Polícia Militar do Distrito Federal, que já que tem o maior salário do país. Pago com um fundo constitucional que, em sua maioria, né, ele vem da Receita Corrente Líquida da União, que, em sua maioria, vem do Estado de São Paulo. Então, a Polícia do Estado de São Paulo trabalha, paga imposto e tem um salário menor do que aqueles que são financiados com seu imposto. Isso é uma bizarrice, né? E eu acho que uma das principais lutas de um governador do Estado de São Paulo, que eu nunca vi nenhum fazer, é justamente revisar o Pacto Federativo. É justamente chegar para a União e falar, gente, não tem como, né? Não tem como eu mandar tanto dinheiro, já faz assim mais de 100 anos que São Paulo manda dinheiro para a União, que a União distribui para os estados mais pobres, dizendo que os estados mais pobres vão se desenvolver. Em 100 anos, os estados pobres continuam pobres e São Paulo continua sendo São Paulo, né? Com todos os seus problemas, que também é outro ponto, né? Quando falam que São Paulo é um estado rico comparado com o resto do país, né? Mas São Paulo está longe de ter índices dos países mais desenvolvidos do mundo, né? São Paulo tem um potencial muito maior a ser explorado. Então, primeiro, um descumprimento de promessa, né? Com as polícias estaduais, né? Polícia Científica, Polícia Civil, a Polícia Militar, ao mesmo tempo em que ele não dá licença, ele não dá liberdade, ele não dá permissão para fazer operações mais duras contra o crime organizado, que eu sei, por conversar com praças e oficiais da Polícia Militar, que a Polícia Militar quer fazer. Que a Polícia Militar quer garantir que nenhum território do país esteja sob controle do crime organizado. E o Tarcísio, com medo de apanhar de imprensa, de apanhar de ONG de direitos humanos, de apanhar de partidos de esquerda, não dá autorização para a tropa fazer o seu trabalho. Então, a falta de valorização, a falta de equipamentos e a falta de permissão para que ela faça o seu trabalho, eu acho que é uma deficiência fundamental do governo Tarcísio nesse enfrentamento. E nesse sentido, quando eu falo de estrutura, eu não estou só falando do crime organizado de canhão na cinta, eu estou falando de Faria Lima também. Né? A gente tem a REAG, por exemplo, que foi muito conhecida por causa das transações ali envolvendo o primeiro comando da capital. Tem muito fundo que, assim, todo o mercado diz que tem envolvimento com o crime organizado. As autoridades sabem. E o governador não vai pra cima? Sim, e isso pra mim é uma deficiência grave no enfrentamento do crime organizado. Essa questão da insegurança, né, o sentimento generalizado de insegurança. Outro ponto, a falta de perspectiva econômica. São algumas questões que estão em discussão em um número que a gente vê muito. Eu vou citar o número da Atlas Intel, mas outros institutos de pesquisa também mostraram isso, que os brasileiros de 16 a 24 anos são aqueles que têm a maior intenção de ou não votar, ou votar nulo ou branco para presidente em 2026. E isso, o mapeamento foi feito para presidente, mas isso se estende a outras discussões também. É uma descrença com a política e com perspectiva de futuro mesmo. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, deputado. Assim, para além de Renan Santos, ou Flávio Bolsonaro, ou Luiz Inácio Lula da Silva, fato é que há uma crise de representatividade e um sentimento de falta de perspectiva mesmo nessa geração de brasileiros de 16 a 24 anos, nesses brasileiros que estão agora iniciando o mercado de trabalho, a sua área de formação, enfim. Como é possível construir pela política uma perspectiva para esse setor, essa faixa etária dos brasileiros? Eu acho que a gente está sendo muito competente em construir representatividade porque, assim, não é muito difícil para a gente representar as gerações mais novas, porque nós somos uma geração mais nova, né? Não à toa, o Renan foi o candidato que mais cresceu, né? Entre quem tem 16 e 24 anos de idade. Porque nós sabemos o que nós queremos, o que a nossa geração quer, né? E o Renan só não tem mais intenção de voto entre os jovens porque ele não é tão conhecido. Mas o próprio Palácio do Planalto, a campanha do Lula, está preocupada porque o Lula foi aquele que mais caiu entre os mais jovens e o Renan foi aquele que mais subiu. Então, pela primeira vez, por causa dessa última pesquisa que colocou o Renan com 5%, o Lula está se preocupando, falando, pô, mas o que é isso aí que está corroendo, né, o apoio na juventude? E outra coisa, você colocou dos nulos e brancos, eu não tenho a menor dúvida de que eles vão reduzir radicalmente em prol da candidatura do Renan, uma vez que eles conheçam. Porque o Renan, ele é o quadro menos conhecido de todos nós do MBL, dos quadros nacionais, né? Ele é menos conhecido que eu, que a Amanda, que o Guto, né? Então, é a primeira eleição que ele disputa.
Então, e no final do ano, né, ele será o mais conhecido de todos nós, de longe. Ele será a nossa maior liderança em tamanho, em conhecimento, né, em engajamento de todos nós. Então, a nossa perspectiva é muito boa porque o índice de conhece e vota do Renan é muito alto, né? Então, poucas pessoas conhecem, mas as poucas que conhecem votam, maioria esmagadora. E entre quem tem 16 e 24, dos homens que têm entre 16 e 24, 25% votam no Renan. Então, 1 a cada 4 jovens homens de 16 a 24 votam no Renan. Isso com o Renan sendo um desconhecido ainda nas eleições. Então, nós representamos essa geração com muita competência, porque nós somos dessa geração, porque nós sabemos o que nós queremos e porque a gente se prepara e a gente leva a política como uma missão, né? Sem querer fazer um trocadilho aqui com o nome do partido, mas como um sacerdócio, como um fardo e não um privilégio para a gente se locupletar do poder.